Você já percebeu como um simples abraço pode mudar tudo? Não estou falando de um gesto mecânico, rápido, sem presença. Estou falando de um abraço de verdade, de um toque que cala a boca do mundo e fala diretamente com a alma dela. A maioria dos homens abraça como se pedissem desculpas, outros como se estivessem com pressa de terminar. Mas existe um tipo de abraço que faz uma mulher derreter. Um abraço que ela vai lembrar mesmo depois de dias, semanas. Um abraço que muda o clima, o olhar, o ritmo do coração. O mais curioso, esse tipo de abraço não tem nada a ver com força física, e tudo a ver com algo que quase nenhum homem moderno tem: presença. Você pode ser grande, forte, bonito, mas se o seu abraço é vazio, ela sente. A mulher percebe. Na verdade, ela sente mais do que percebe. Ela sente no corpo, no estômago, no cheiro, no silêncio. Porque o corpo da mulher lê a linguagem do seu corpo. E se você estiver desconectado, ansioso, inseguro, ela sabe. Mesmo que você sorria, mesmo que diga o que ela quer ouvir, ela sente quando falta algo no seu abraço. E sabe o que é pior? Ela não vai te dizer. A maioria das mulheres não vai explicar que o seu abraço é fraco. Ela apenas vai se afastar aos poucos. Ou vai buscar o abraço de outro, não necessariamente outro homem, mas outro lugar onde ela se sinta contida, viva, feminina. O abraço para a mulher não é só físico, é emocional, é espiritual. Ela quer se dissolver no seu peito e sentir que ali existe estrutura, pulso, força, direção. Ela quer se sentir pequena nos braços de um homem que sabe quem é. Mas o problema é que muitos homens de hoje não sabem mais abraçar, não sabem mais parar, ficar, silenciar. Vivem correndo, querendo, fingindo. Um homem estoico, porém, abraça diferente. Ele não toca apenas com os braços, ele toca com a alma. E o impacto disso é brutal. Porque quando um homem realmente presente envolve uma mulher, ela muda, ela relaxa, ela entrega e às vezes até chora. Por quê? Porque ali ela encontrou o que há anos procurava. Um homem que não precisa falar muito, que não precisa provar nada. Um homem que está inteiro naquele momento, firme, respirando devagar, sustentando a energia dela com o próprio corpo. Mas o pior ainda está por vir. Porque o que a maioria dos homens acha que é abraçar bem, na verdade é o oposto. Acham que precisam puxar forte, mostrar desejo, dominar o espaço, quando, na verdade, o segredo está no ritmo, na intenção, na respiração. É aí que entra o estoicismo. É aí que começa o domínio emocional. Nos próximos minutos você vai entender por que a forma como você abraça revela mais sobre o seu caráter do que qualquer palavra. Vai perceber que o abraço é um espelho, e que se você quer ver uma mulher se derreter por você, você precisa aprender a se tornar o tipo de homem que derrete o mundo dela com um simples gesto. Mas antes, respire e pergunte a si mesmo: como você tem abraçado? Como você tem se apresentado ao mundo? Você é aquele que envolve ou aquele que sufoca? Você acolhe ou tenta dominar? Porque no fundo, o jeito que você abraça diz muito sobre o homem que você é. E mais, é o seu abraço que define se ela vai querer ficar ou fugir. No próximo bloco, eu vou te mostrar exatamente qual é o primeiro sinal de um abraço masculino que faz uma mulher se entregar sem resistência. Mas antes disso, pense em uma mulher que marcou sua vida. Tente lembrar do último abraço que deu nela. Como foi? Porque talvez foi ali que tudo começou a mudar. E você nem percebeu. O homem que domina o abraço não é aquele que chega rápido. É o que sabe esperar. É o que se aproxima com calma, como quem tem todo o tempo do mundo. E isso não é só charme. É sinal de força interior. A mulher percebe esse tipo de homem. Ela sente na pele quando ele não está correndo atrás de aprovação. Quando ele não está desesperado por um toque, por um sim, por aceitação. Ela sente quando ele está ali por inteiro, sem ansiedade, sem medo, sem precisar provar nada. E isso, para ela, é raro, é precioso, porque a maioria dos homens está sempre com pressa. Pressa de impressionar, pressa de tocar, pressa de conquistar. Mas esse tipo de energia afasta. A mulher sente o peso de um abraço apressado. Ela sente que o toque é carente, que vem mais da necessidade dele do que da presença dele. E quando isso acontece, ela se fecha. Mesmo que ela retribua, mesmo que ela sorria, algo dentro dela endurece. Mas quando o homem é estoico,
quando ele segura o olhar antes de estender os braços, quando ele respira fundo antes de encostar, tudo muda, porque ele transmite segurança. E a segurança é o que permite que a mulher relaxe. Solte o corpo, solte a mente, solte o medo. Esse tipo de homem não chega impondo. Ele chega firme, mas suave. Ele sabe a hora de envolver. E principalmente sabe o peso da intenção. Ela sente isso no abraço. Sente quando não é só físico, quando tem direção, quando tem presença. A mulher quer ser tocada por um homem que sabe o que está fazendo, não só com as mãos, mas com a alma. E aqui está um detalhe que poucos notam. O toque começa no olhar. Se o seu olhar é inquieto, nervoso, perdido, o corpo dela trava. Mas se o seu olhar é sereno, calmo, profundo, ela respira. E quando você a envolve, finalmente, ela derrete. Mas o segundo sinal é ainda mais sutil e mais poderoso, porque não basta abraçar devagar, não basta tocar com calma. Se o seu corpo não fala mais alto que suas palavras, ela não sente nada. No próximo bloco, eu vou te mostrar como o seu corpo pode dizer tudo o que sua boca jamais conseguiu. E por que é exatamente isso que a faz se entregar. Mas pense nisso. Você tem pressa, ou tem presença, porque um homem apressado nunca será lembrado. Mas um homem presente, esse nunca será esquecido. Ela estava encostada na parede, braços cruzados, olhar perdido. Você chegou por trás, sem dizer nada. Colocou a mão na cintura dela. Ela nem se mexeu, mas por dentro, o coração dela disparou. Sabe por quê? Porque seu corpo falou. Falou com firmeza, com direção, com presença. Falou sem implorar, sem vacilar. E o corpo dela respondeu. Mesmo que ela tenha ficado em silêncio, mesmo que ela tenha fingido indiferença, a mulher responde ao corpo do homem, mas não ao corpo físico como muitos pensam. Ela responde ao que esse corpo transmite: postura, peso, força silenciosa. O segundo sinal de um abraço que a derrete é esse: seu corpo fala antes do toque. A forma como você caminha até ela, a maneira como você respira ao se aproximar, a estabilidade do seu abraço, a ausência de tremor, de hesitação, de carência. Quando você abraça uma mulher e seu corpo está inquieto, ela sente que você precisa mais dela do que deseja oferecer algo. Ela sente que está sendo puxada, não acolhida, e o corpo dela se retrai. Mas quando o homem é estoico, ele abraça como quem sustenta, não como quem se apoia. A mulher se derrete quando sente que nos braços dele ela pode se render. Pode fechar os olhos, pode descansar, porque ali não há desespero, há estrutura, há chão. E o detalhe mais cruel, ela testa isso sem perceber. Muitas vezes, a mulher vai demorar para se entregar ao seu abraço. Ela vai ficar rígida no começo, vai olhar de lado, vai cruzar os braços, vai dizer que está cansada. Ela quer ver se você aguenta o tempo dela. Ela quer sentir se você está ali por ela, ou se vai embora quando não recebe o que quer. Esses são os testes que os homens fracos não suportam. Eles reclamam, aceleram, desistem. Mas o homem estoico, esse entende. Ele sabe que o corpo da mulher é um espelho do ambiente emocional que ele cria. Se ela se sente segura, ela se abre. Se sente instabilidade, ela se fecha. E aqui está o ponto mais delicado de todos. O corpo do homem revela seu espírito. Quando você é guiado por ansiedade, medo ou luxúria, isso transparece. Mesmo no abraço, ela sente a tensão nas suas costas, a pressa nas suas mãos, a respiração descompassada. Mas quando você abraça com calma, com honra, com intenção pura, ela se entrega e não precisa de palavras. No momento em que o corpo dela se encaixa no seu, ela sabe, ali existe algo raro, algo que protege, algo que lidera. Mas o terceiro sinal é o mais perigoso e o mais comum, porque é o ponto onde a maioria dos homens estraga tudo. No próximo bloco, eu vou revelar o erro fatal que transforma um abraço promissor em um afastamento inevitável. Poucos homens percebem, mas quando ela faz isso, já é tarde demais. Ela estava ali, perto, macia no toque, respirando fundo no seu peito. Tudo parecia certo, mas, de repente, ela se afastou. Disse que precisava ir, ou simplesmente mudou o tom. Ficou fria, seca, e você não entendeu por quê. Esse é o terceiro sinal, ou melhor, o terceiro alerta. O momento em que o homem quer demais,
ela percebe. A mulher sente quando o abraço que deveria acolher começa a pedir. Ela sente quando, no meio da firmeza, nasce uma expectativa. Quando você começa a desejar que ela retribua, que diga algo, que se entregue, e esse desejo denuncia sua fraqueza. Não há problema em querer. O erro é precisar. Quando você precisa que ela sinta, que ela fique, que ela se derreta, você já perdeu. Porque nesse momento, o seu abraço deixa de ser firme e se torna uma súplica silenciosa. O homem estoico não suplica. Ele sustenta. Ele abraça por inteiro e solta com honra. Ele não se apega à resposta dela. Ele oferece. E se ela não recebe, ele não se curva, não se ofende, não se desespera. Porque a essência do masculino maduro está na capacidade de dar, sem implorar por retorno. E é exatamente isso que a faz se derreter. A mulher se entrega quando percebe que você não precisa dela para se sentir homem. Você a quer, você a envolve, mas não a idolatra. E isso a confunde, a desafia, a chama. Porque no fundo, toda mulher quer ser envolvida por um homem que pode viver sem ela, mas escolhe estar com ela. Um homem que não a coloca num pedestal, mas a olha nos olhos, de igual para igual, de alma para alma. E aqui está a parte mais forte de todas. Ela vai testar sua ausência tanto quanto testa sua presença. Ela vai se afastar às vezes, vai dizer que precisa de espaço, vai fazer silêncio. E se nesse momento você correr atrás, ela sabe que você não é o homem que ela pensava. Mas se você fica firme, se você mantém a calma, se você continua sendo quem é, mesmo sem ela ao lado, a mente dela entra em conflito. Porque agora ela sabe, você é real, você é forte, você não quebra. E o impacto disso é brutal, porque o homem que sabe abraçar é o mesmo que sabe soltar. E no silêncio do seu desapego, ela ouve o grito da sua presença. Mas a maioria dos homens nunca chega a esse ponto. Eles estragam tudo no meio do caminho. Falam demais, esperam demais, cobrando reações, pedindo sinais. O estoico não pede, ele observa e segue. E quando ele volta a abraçar, é ainda mais forte, mais inteiro, mais irresistível. Mas há um último ponto, que poucos homens conseguem alcançar. No próximo bloco eu vou te mostrar como um simples gesto no meio do abraço pode transformar completamente o desejo dela por você. É sutil, quase imperceptível, mas quando feito do jeito certo, ela nunca mais será a mesma. Ela estava em seus braços. Você não disse nada, não acelerou, não pressionou, apenas ficou ali, respirando, presente, inteiro. E então, no meio do silêncio, você fez algo que quase nenhum homem faz. Você afagou o cabelo dela lentamente, com a mesma calma com que se acaricia algo sagrado, sem pressa, sem segundas intenções. Um gesto simples, quase infantil, mas que, para ela, é devastador. Porque ali ela entende tudo. Ela entende que você não a toca apenas com desejo, mas com carinho, com cuidado, com reverência. Ela entende que, mesmo forte, você é gentil. Mesmo estoico, você sente. Mesmo racional, você se importa. E nesse momento, ela se rende, ela se derrete. Não porque você forçou, mas porque você a fez sentir segura. Esse é o segredo do verdadeiro abraço. Não é sobre excitação, é sobre presença. Não é sobre pegar, é sobre conter. E conter não significa reprimir, significa sustentar, proteger, direcionar. O homem que abraça assim não é comum. Ele não precisa dizer que é diferente. Ela sente, ela percebe nos detalhes, no tempo do toque, na firmeza da mão, na leveza do gesto. Ele não tem pressa, não tem medo, não tem independência. Ele tem algo que o mundo inteiro tenta copiar, mas poucos conseguem possuir: alma masculina estruturada. E o abraço é o reflexo disso. É onde ela toca o que você é por dentro, muito antes de se deitar com você. A verdade, a mulher pode até se atrair por um homem confiante, pode se divertir com um homem sedutor, mas ela se entrega de verdade ao homem que sabe abraçar. E saber abraçar, no fim, é saber sustentar a energia feminina com honra. É saber dizer, com o corpo: eu estou aqui, eu sou firme, você pode confiar. Esse é o homem que ela procura, mesmo quando ainda não sabe. Esse é o homem que não se explica, ele apenas é. E esse é o homem que você deve se tornar,
porque o mundo precisa de mais homens assim. Homens que não se escondem no toque superficial. Homens que não se perdem no desejo momentâneo. Homens que sabem calar e tocar a alma de uma mulher com um simples gesto, um abraço, firme, sereno, presente. E você? Vai continuar abraçando como um menino perdido? Ou vai aprender a tocar uma mulher como um homem que conhece a si mesmo? A escolha é sua, e ela sente a diferença.